O meu entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial, Célio Hertal Rocha, mais conhecido como Hertal Rocha, advogado de formação, jornalista renomado e, recentemente, escritor com um livro publicado. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Há 50 anos escrevemos, junto com você, todos os dias uma linda história. Aprendemos com vocês a cultivar valores super importantes em nossas ações. Fraternidade, atenção, respeito, responsabilidade, superação, coletividade, esperança. E muitos outros que não cabem em todos estes anos, mas cabem em uma só palavra: família. Escreva junto com a gente a história da AFR. Venha fazer parte da nossa linda família. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Hertal Rocha. Hertal, muito obrigado pelo convite, você ter aceito e estar aqui conosco para poder contar um pouco das suas e muitas histórias que eu tenho certeza que vai agradar a todos que nos assistem. Com todo prazer. Você é nascido em qual cidade, Hertal? Eu sou nascido em Bom Jardim, na região serrana do nosso estado. Centro-norte, né? Cidade que tem um rio caudaloso, né? É bonita aquela cidade. Tem um zoológico lá também, né? Zoológico, tem um centro cultural também muito bom. Cidade caminho de quem passa de Friburgo, sentido norte. É uma cidade atualmente em franco progresso. Com certeza. Até porque tem uma lei lá de incentivo, que é a Lei Rosinha, né? Levou grandes empresas para lá. Isentou, diminuiu muito. Diminuiu o ICMS de 19 para 2. Ficou bem competitivo. Foi uma maravilha. E como é que você veio parar em Niterói, Hertal? Na época não havia ginásio em Bom Jardim. Certo. Eu tive que vir estudar em Niterói. E veio estudar onde? Eu vim estudar no Colégio Brasil. Onde eu fiz o ginasial. O seu João Brasil tem fazenda lá em Duas Barras, Dona Magnólia. Magnólia. João Brasil foi um grande educador. O Colégio Brasil era um dos melhores colégios do estado do Rio, se não do Brasil. Com certeza. Grande educador. Era ali na Alameda São Boaventura, Alameda São Boaventura. E dali do Colégio Brasil, você concluiu os estudos e foi estudar Direito? Não, eu primeiro fiz os preparatórios, o curso clássico no Liceu Nilo Peçanha. Sim. Também um grande colégio, colégio estadual, né, na época. E depois é que eu fui para a Faculdade de Direito da UF, aqui em Niterói. Eu entrevistei na semana passada o Soares, e ele também tinha feito Direito lá na Federal da UF, na Federal de Direito. E aí, como é que foi a sua vida aí de advogado? Se formou e foi advogado ou o jornalismo antecedeu isso tudo? O jornalismo antecedeu bastante a advocacia. Sim. Eu estudava no Liceu Nilo Peçanha e meu professor de Educação Física, Silvio Fonseca, tinha um jornal semanário aqui em Niterói chamado Correio Fluminense. Né? Hoje não existe mais. E eu disse a ele que tinha vontade de ser jornalista. E ele então me convidou para escrever no Correio Fluminense. Como aluno ainda, você começou a escrever no jornal. A escrever. Que barato. Dali eu fui para o jornal O Fluminense. Né? Do Alberto Torres. Alberto Torres. Para o jornalismo diário. Sim. Diário. Concomitantemente, eu fui para o jornalismo radiofônico. Que barato. Que era o grande jornal Fluminense. Que era rádio de um lado e jornal escrito de outro. E tinha um apelo muito grande, porque naquela época a televisão não existia. Não existia televisão e os jornais impressos, eles praticamente não chegavam ao interior. Sim. E na minha cidade, por exemplo, Bom Jardim, eu me lembro, tinha poucos jornais O Globo, na época, nem chegava lá, porque era vespertino, né? Certo. Tinha o Correio da Manhã, o Diário de Notícias, mas chegavam poucos assinantes. Então, o rádio supriu inteiramente essa parte. E você tinha o jornalismo radiofônico, fazia parte da sua profissão a partir daí. Agora, eu gosto de assinalar
que quando o doutor Alberto Torres comprou o Fluminense, comprou o comando do jornal Porque Fluminense. O Fluminense já existia, o jornal Fluminense já existia, o Fluminense é centenário. Sim. Está com 135 anos ininterruptos. Ininterruptos, é o sexto jornal mais antigo do Brasil. Isso o Alexandre Torres me falava. Não teve nem um dia sequer, à exceção da segunda-feira, que foi interrompido o jornal. O jornal noticiou todos os fatos e acontecimentos nos últimos 135 anos. Isso é um feito. Né, o doutor Alberto, então, assumiu o comando do Fluminense em 1954. Certo. Porque o diretor do jornal, que tinha o apelido de Misico, ele era um mau administrador, ele não tinha vocação para administrar. E o jornal estava muito em situação precária. Sim. E ele não queria entregar o jornal aos credores. Certo. Então insistiu com o doutor Alberto para comprar. O doutor Alberto acabou assumindo o comando. Porque antes de ser dono do Jornal Fluminense, ele era político. Não, sempre foi político. Sempre foi político. E com alguma experiência anterior em jornalismo, mas uma experiência mais esporádica, né? O Alberto era político e o Paulo também era político. E o Acúcio, o irmão mais velho, esse que era o primogênito na política. Então os três da família Torres eram políticos. O Acúcio foi deputado federal e foi líder do governo Dutra. Sim. Na Câmara Federal. Né? E o Alberto foi deputado federal uma vez, foi deputado estadual 5 vezes. 5 vezes? Foi. Caramba. E o Paulo Torres foi governador do Acre, foi governador aqui do estado do Rio, ocasião em que eu fui o chefe do serviço de imprensa do Palácio. Certo. E foi também senador, foi eleito senador em 1966 e chegou à presidência do Congresso Nacional com o falecimento do Felito Miller. Sim. Ele era o vice-presidente, assumiu e no mandato, no quadriênio, na reeleição, do presidente do Congresso, ele foi eleito por unanimidade. Presidente do Senado. Do Congresso. Ele era presidente do Senado. E foi eleito presidente do Congresso. Caramba, que força política da família Torres, hein? Foi em 1966. E o senhor lá presente com eles? Sempre presentes com a família Torres. E até no teu livro você conta, Hertal, que um dos motivos que levaram você a escrever o livro, dentre outros tantos que você daqui a pouco vai falar um pouquinho pra gente, foi até mesmo uma gratidão ao Alberto Torres, né? O doutor Alberto era um professor de vida. Uma figura extraordinária. Um homem... Doutor Alberto é o pai da dona Nina. É o pai de Nina e pai do Alexandre. Avô de Alexandre. Sim. O doutor Alberto era de um talento formidável, jornalista, advogado e tal. E era uma pessoa muito humilde. Isso que é a maior virtude, humilde. Né? Ele, no elevador, ele dava lugar para os faxineiros entrarem antes dele. Coisa que barato. E outra qualidade notável do doutor Alberto era o espírito de solidariedade. Né? Qualquer funcionário do jornal que tivesse doente, ele não saía da cabeceira do hospital desse funcionário. Lá, né? Quando ia para casa, ele dava toda a assistência, inclusive material, além da assistência. Que barato, era um homem extraordinário. Um homem de H maiúsculo. O Zé Cândido de Carvalho, né, o grande escritor, né, campista, diz o seguinte, que o doutor Alberto veio ao mundo a serviço. É uma frase dele que eu cito, aliás, no livro. E ele está seguindo o exemplo do mestre, que foi o Nosso Senhor, foi um grande... Liderou pelo servir, né? Hertal, mas como na sua vida jornalística, qual foi o acontecimento que você noticiou que lhe trouxe maior consternação, que aquilo desceu mal aberto? Você até contou um caso da família Carreteiro no teu livro também, né? Existe dois acontecimentos marcantes e que me deixaram marcas profundas, né? Cicatrizes profundas. Foi o quebra-quebra em Niterói, a família Carreteiro, que eu quase que dedico um capítulo a isso. É verdade. Quando o povo se revoltou... Você conta bem a miúde, né, o que aconteceu. Com fotografias dos incêndios, das residências e da própria estação das barcas. Porque o povo se revoltou porque o serviço era muito péssimo, lanchas sem conforto, sem ventilação, sujas, abertas, sujas. Né?
e não respeitava os horários. E aumentando o preço. O estopim foi um aumento de R$3, ou 3 cruzeiros na época, para 4,50. Né? E os operários, naquele dia, fizeram greve porque não estavam recebendo. Correto. Apesar da família Carreteiro, o grupo, né, que monopolizava o serviço, receber poupudas verbas do governo federal. Ainda recebia subsídio ainda. O subsídio, poupudas verbas. Sim. O governo federal bancava aquele subsidiava mensalmente o grupo. Eles se enriqueceram, né, da noite para o dia. E o povo, naquele dia, que foi dia 22 de maio de 1949, certo. Eu ia atravessar para o Rio para fazer o Grande Jornal Fluminense, que era na Rádio Jornal do Brasil, né, às 7 horas da manhã, e era feito ao vivo. Eu cheguei ali, 5 horas da manhã, vi aquele tumulto, tinha uns avisos da Marinha fazendo a travessia. Eu consegui, aqueles avisos, aqueles barcos pequenos da Marinha. Menores. Cheguei lá ao Rio. Mas eu estava sentindo, isso era 5 horas da manhã. Quando eu senti que aquilo ia explodir. Quando chegou às 8 horas, a multidão que ia para o Rio não conseguiu embarcar. Não conseguiu embarcar. E então o povo começou a ficar irado. Só tinha uma roleta funcionando. E os avisos da Marinha não davam conta. Não dava, com certeza. A Praça Araribóia ficou. Aí começou a depredação, a revolta. Começou o quebra-quebra generalizado. Dali eles foram para os escritórios, prosseguiram o quebra-quebra. E dali foram para as residências lá no Fonseca e incendiaram tudo. Onde era o Marajoara? O Marajoara era a casa deles. Eram mansões. Mas também houve também... Até um fato interessante que eu cito no livro, As Cinzas Perfumadas, é o seguinte, eles julgavam tudo lá de cima, cama, colchão, geladeira, tudo de primeira, né? Sei. E o povo embaixo, porque a casa era no alto, assim, na Alameda, né? Como você conhece, né? O povo embaixo em volta do incêndio das coisas. Então, as pessoas que estavam lá em cima jogaram vários vidros de perfumes franceses na fogueira. Ah, caramba. Então aquilo ficou conhecido como o episódio das cinzas perfumadas. Até a noitinha ainda tinha o perfume francês. Esse foi um caso, mas a família saiu ilesa. Não, eles se afastaram. Não houve nenhum dano humano físico na família. Aí. Não, físico não. Houve traumas e tudo, claro. Mas... Agora, outro fato também que eu não cito no livro, porque não houve espaço, é o incêndio do Gran Circo norte-americano, onde morreram 400 pessoas quando a lona se incendiou numa matinê de domingo. Muitas crianças. O Nicolau, da Casa Fechadura, nosso parente, nosso primo querido, ele foi com o pai dele, a mãe dele, nesse dia no circo. Graças a Deus. Era em dezembro, um calor tremendo. Parece que foi 12 de dezembro, se não me engano, a data. Que eu não pude relatar esse fato que eu presenciei, porque não dava, senão eu tinha que fazer um livro de 500 páginas. O livro tem 260. Agora, esse incêndio foi gravíssimo. A cidade comoveu a cidade, né, Artal? Comoveu a cidade. Parece que até o cemitério de São Gonçalo foi criado para poder enterrar os mortos desse incêndio. Fabiano, acontece o seguinte, o Hospital Antônio Pedro estava fechado. E o número de vítimas e de pessoas ainda com vida era imenso, né? Então, a emergência do Antônio Pedro, o hospital foi reaberto em emergência e fizeram um apelo a todos os médicos de Niterói para que comparecesse o Antônio Pedro para dar assistência. Foi uma coisa terrível. Tanto é que o povo de Niterói ficou tão traumatizado que durante muitos anos nenhum circo mais veio a Niterói. É verdade. Nenhum circo. Eu vou te falar um negócio, Artal. Eu não me lembro de ter ido a circo na minha infância. Meus pais tinham... A gente perguntava... Isso foi em 1961. De lá para cá, acho que nunca houve mais. Não tem notícia. Teve, não tem apelo. A cidade, eu acho que ficou marcada com essa questão. Dizem que foi um incêndio criminoso, foi um rapaz que tentou entrar no circo e não deixaram, não sei o quê. Um pivete, né? E que ele botou fogo na... lona de nylon. Nylon, exatamente. As de hoje são até anti-chamas. Mas, Artal, agora, na esfera política, um acontecimento que você... relatou, que você noticiou, que te trouxe assim, muita felicidade.
Bom, na área política, eu sempre fui companheiro do Dr. Alberto Torres e de outros políticos daqui do estado do Rio, como Saramago Pinheiro, que ainda está vivo. Saramago Pinheiro, eu sou amigo do neto dele. Ele está vivo ainda, o Saramago. Vai fazer 100 anos ano que vem. Jorge Loretti, né? E o Nilo Neves, que foi aqui, foi sócio daqui do clube também. Da Câmara, sim, agora é Câmara dos Diretores hoje. Dornelles também você tem... Não, Dornelles eu não tive maior convivência com ele, porque ele é um político mais da atualidade, sim, né? Perfeito. Bom, então nós fomos candidatos a deputado, ele a federal, eu a estadual pela UDN. Sim. Era um partido criado para combater o governo discricionário de Getúlio Vargas, certo, que foi... de 1930 a 45. A UDN foi fundada em 1945, certo. União Democrática Nacional. Era a Arena e o UDN, né? Não, a Arena substituiu a UDN. A Arena substituiu? A UDN, ah, tá. E era o UDN e PSD. Não o atual PSD. Porque eu faço parte do PSD. Você faz parte do PSD do ex-prefeito do Kassab, né? Não, é o PSD antigo, do Amaral Peixoto. Que depois venceu o partido do Juscelino Kubitschek. Foi que elegeu o Juscelino Kubitschek. É isso então, aí. Nós fomos candidatos e ficamos como suplentes, tanto eu como o doutor Alberto. Sim. E eu assumi a Assembleia por 6 meses. E eu disse o seguinte, como eu vou ficar na Assembleia há pouco tempo, eu tenho que fazer alguma coisa útil aqui. Então eu fiz uma indicação ao ministro da Aviação, Juarez Távora, para ceder os prédios desativados da Leopoldina às prefeituras, sim, que eram paupérrimas as prefeituras, antes da Constituição de 88. E o Juarez Távora encaminhou a mim e mais uns 3 ou 4 prefeitos da comitiva ao presidente da Rede Ferroviária Federal. E eu cheguei lá e disse... Fulano era engenheiro, doutor Fulano, nós viemos aqui pedir os prédios, porque as prefeituras não têm como. Ele disse que não, eu não dou prédios, eu vendo pelo preço de mercado. Caramba! Foi essa a resposta que o presidente da Rede Ferroviária Federal. Que bom, homem público honesto. Mas ele tirou a esperança de muitos municípios, de Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo. Ativo, né? Podia, pelo menos, fazer uma composição. Né? Falou, não, que facilitar. Mas depois as prefeituras conseguiram. Mas então, aí eu já não era mais deputado. Nós vamos para um rápido intervalo. Nosso tempo desse bloco acabou. Mas no próximo bloco eu queria falar contigo um pouquinho das histórias que estão no teu livro. Um livro belíssimo que eu tive a honra de ir no seu lançamento. Fiquei muito fascinado pelo que vi ali. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Há 50 anos escrevemos junto com você, todos os dias uma linda história. Aprendemos com vocês a cultivar valores super importantes em nossas ações. Fraternidade, atenção, respeito, responsabilidade, superação, coletividade, esperança. E muitos outros que não cabem em todos estes anos, mas cabem em uma só palavra: família. Escreva junto com a gente a história da AFR. Venha fazer parte da nossa linda família. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Hertal Rocha. Hertal, falávamos no último bloco a respeito das histórias que estão no teu livro. E tem uma história em especial que eu gostaria que você mostrasse aqui para os nossos telespectadores,
que foi a fundação da Academ, que foi a mãe, né, que foi quem nos deu a luz aqui da CDL, e você registrou isso. Mostra para nós, aqui tá, essa aqui é a reportagem, queria que você falasse um pouquinho sobre essa reportagem aqui. Essa matéria é uma das mais importantes que fala da nossa existência, né, de Niterói. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Hertal, como é que foi esse momento aqui que você pôde fazer a cobertura. Organiza-se em Niterói o Serviço de Proteção de Crédito, a Academ. Como é que foi isso daqui, Hertal? Era 1958, e era junho de 58. O Francisco Viana Filho, que era diretor proprietário da loja Pinguim, sim, de eletrodoméstico, aqui na rua 15 de novembro, ele reuniu um grupo de comerciantes de Niterói e para a fundação de uma associação que chamou-se Academ, Associação dos Comerciantes de Aparelho Elétrico Doméstico de Niterói. Né? Certo. E esse grupo de comerciantes se reuniu aqui na sala 104 do edifício aqui da esquina, de 15 de novembro, com o Almirante Tefé. Certo. O Francisco Viana Filho foi o fundador, ele convocou os colegas comerciantes, entre eles o Carlos Guissema, Alberto Guechon e Luiz Rodrigues, a Luiz Xavier, outros, para a fundação da Academ. Certo. Agora, qual seria a origem da Academ? Os comerciantes, na época, não tinham SPC. Não tinha. Não havia CPF. Então, os verdade. comerciantes corriam um risco tremendo. Eles tinham que... E havia homônimos também. E já havia os maus pagadores, né? Mal pagadores. Hertal? Então, a finalidade da Academ era principalmente essa, de confraternização, de reunião dos comerciantes, mas também de proteger os bons pagadores, sim, diferenciando dos maus pagadores. E isso foi a semente da Câmara de Diretores Lojistas. Hoje, esse monumento que foi a semente da Câmara, não, do Clube dos Diretores Lojistas. Do Clube dos Diretores Lojistas, que durante muitos anos, né, é verdade, prestou grandes serviços aqui. Aqui e hoje é esse monumento imenso onde nós estamos aqui, nesse prédio maravilhoso aqui da Andrade Neves, que é a Câmara, que você preside com tanta eficiência. Obrigado. E com tanta dedicação, né? Sem dúvida, a dedicação é muita. E eu fico feliz porque a gente está dando sequência a esses homens empreendedores, ousados, que pensaram lá atrás. Fabiano, uma coisa interessante. Quando foi fundada a Academ, que deu origem ao clube e ao coisa, era só para os comerciantes de eletrodomésticos. Era só fechada para eles. Fechada. Depois é que se estendeu para todos os tipos de comércio. Importante esse dado. Porque o SPC... ele começou a ter sucesso, certo, e os outros industriais queriam aderir. Entendi. Hertal, tem uma outra reportagem aqui, em 1961, 27/12/61. Me chamou muita atenção também. Elites partidárias estão divorciadas do povo. Isso é uma matéria que você foi cobrir pelo nosso clube, pelo Jornal Fluminense, na Convenção Nacional. Na Convenção Nacional em Belo Horizonte. Quer dizer, patrocinado pelo Clube de Lojistas. Eu fui convidado especial do clube, aí você fez representando a imprensa do Estado do Rio. Perfeito. E especialmente o Fluminense. E você fez o discurso de encerramento da convenção. Fiz. E aqui foi a quinta... Nona convenção. A nona convenção. Isso. Hoje estamos em 54ª. 54ª. E eu tenho ido nas últimas 4, eu tenho sido e vou à próxima. Foi muito importante essa convenção. Deixa eu colocar aqui. Porque o país estava tumultuado devido à renúncia do presidente Jânio Quadros. Sim. Que foi em agosto. Perfeito. Não, foi antes um pouco. E o povo estava realmente... O Jânio foi um grande trauma para o povo do Brasil. Foi um acontecimento e um desastre. Foi um desastre, né? Tirou a esperança do povo. Com certeza. O homem da vassoura, que teve uma votação imensa, né? No dia 25 de agosto de 61, ele... renunciou. Dizem que forças ocultas, não sei o quê e tal. E o povo
Então, o tema do meu discurso lá, em nome da delegação fluminense da imprensa, foi o seguinte, é que os comerciantes do Brasil estavam dando um exemplo de que eles querem participar da vida política do país. Isso em 1961. 1961. E hoje eu tenho isso em mente também, Hertal. Eu acho que nós, comerciantes, se a gente ficar atrás do balcão, nós estamos fritos. É, claro. Né? Tem que participar da vida social, da vida política, da vida administrativa. Acabei de vir de um evento, Fórum Nacional do Comércio em Brasília, onde nós fizemos umas camisetas Empresário Não É Capacho. Reforma tributária já, primeiro semestre de 2014. E ali a gente estendeu faixas que tinham senadores, deputados, para provocar, porque se tem uma classe que faz acontecer no Brasil, somos nós. É. Então, em 1961, você vê, já se pregava isso. Veja só, hein? E a gente hoje achando que a gente está na crista da onda, vocês já surfaram a onda versa. Hertal, mas tem uma outra questão aqui também que muito me orgulha, e até um dos motivos que me fez estar lá no lançamento do seu livro para te prestigiar. Obrigado. É a questão que você é sócio honorário do nosso CDL de Niterói. E aqui na presença do Robson Gouveia, nosso querido diretor, nosso conselheiro, a sua esposa e você recebendo aqui o título de sócio honorário. Então você faz parte totalmente desta casa. Muito obrigado. Né? Então aqui um acontecimento, um fato marcante. Fico feliz de recebê-lo aqui também e para registrar isso. E nesse folheto aqui, eu gostaria de... É o Carlos Gisterman, o nosso querido Alberto Guerchon, e você em São Paulo também participando de uma convenção do comércio logístico. A 4ª convenção do comércio logístico. Em São Paulo. Eu participei das primeiras convenções, talvez das 10 primeiras. Sim. Agora, Fabiano, se você me permite, eu quero fazer aqui registrar a presidência de Carlos Gisterman. Sim. Carlos Gisterman foi o primeiro, o segundo presidente, porque o primeiro foi o Viana Filho. Viana Filho. Ele teve dois fatos marcantes. Primeiro que ele era um comerciante de imóveis, ali no Barreto, Casas Conforto, e ele era um empreendedor de primeira. Ele construiu os 2 únicos edifícios que até hoje existem no Barreto. É mesmo? Foi construído pelo Carlos Gisterman. E segundo, que eu quero registrar também, a primeira sede do CDL, né, do nosso clube, na época. Da época, foi aqui no Edifício Presidente. Edifício Presidente. Né? E o Vrobel, quando vendeu a sala, ele exigiu que os diretores fossem avalistas. É mesmo? Porque a CADA era muito pequenininha, né? A CDL ainda era embrionária. Embrionária, e não tinha dinheiro em caixa. E esses homens, já sabendo do potencial que tinham, eles foram os responsáveis. Que barato, então. Não era mais a CADA, aí já era o clube. Né? Não pagasse, eles tinham que pagar. E nenhum deles correu da obrigação. Não, todos. O clube foi crescendo, bem administrado, né, pelos presidentes que tinha o Noé de Matos Filho. O Noé era o secretário hoje, a função exercida pelo Walter Monerá. Que é da tua terra. É meu conterrâneo. O Noé de Matos Cunha era o secretário executivo. Não? Noé de Matos Cunha. Noé de Matos Cunha. Um cara que tinha uma capilaridade na política de Niterói absurda, que me falam, né? Ele era muito ligado ao prefeito Emília Bunamã, né? Sim. Que foi também, na época, que... Foi um prefeito que teve muito respeito. Realizou bastante. Realizou aqui. E aí, Hertal, como que chegou a confecção, né, de transformar todas essas suas notas, coberturas, neste livro maravilhoso que eu comecei já a ler, né? E tô assim agraciado, tô feliz da forma como você conta a história, né? A origem do livro, que é o meu primeiro livro, eu sou um jornalista veterano e um jovem escritor, né? Foi o centenário de nascimento do Dr. Alberto Torres. Certo. Ocorrido ano passado, no dia 12 de setembro de 2012, porque ele nasceu em 1912, né? Sim. E eu, querendo fazer uma homenagem ao Dr. Alberto e ao Fluminense, eu escrevi... Esse livro é dedicado ao Dr. Alberto. Sim, é verdade. Meu grande amigo,
meu professor de vida e meu padrinho de casamento. Ele foi a Montes Claros para paraninfar o meu casamento, norte de Minas. A sua esposa é de Montes Claros? Montes Claros, norte de Minas. Agora, tem um detalhe nesse livro, que o livro é magnífico, é eletrizante, Obrigado. a história é muito bem contada, redida, mas tem algo mais especial ainda. E que aí eu lhe devo toda a gratidão em nome dos niteroenses, porque desse livro o Hertal não fica com nenhum real. Nenhum centavo. Ele destinou todo o recurso obtido com esse livro para 2 entidades. O Orfanato Santo Antônio, que cuida de meninas órfãs, e a Casa de Magdala, que faz um trabalho magnífico, principalmente cuidando de pessoas raidéticas. Quem quiser adquirir o livro, pode telefonar para mim, que eu mando o livro e uma boleta com a conta corrente das 2 entidades, porque eu não recebo nada. É uma promessa que eu fiz que eu não quero botar a mão no dinheiro do livro. Qual é o telefone, Hertal? O meu telefone é... Vai aparecer aí na sua tela. 2620-5143, que é o meu escritório, onde eu estou de 10 diariamente a 1h da tarde. Perfeito, Hertal. E com a boletinha você vai ao banco, paga que o recurso vai chegar para essas eu mando o livro com a boletinha. Que beleza, Hertal. Eu entrego na casa da pessoa, eu mando entregar. No dia do lançamento do livro, que eu tive a oportunidade de ir, pessoas da maior patente da cidade, pessoas influentes, não só na cidade como no estado, estavam presentes no Solar do Jambeiro, um lugar magnífico também. Foi muito feliz na escolha do lugar, né? E eu fiquei muito feliz, Hertal, de ver pessoas todos enobrecendo a tua fila postura. Ficou enorme, né? Ficou grande. Eu fui um dos primeiros a chegar, naquele dia levei minha filhinha, né? Você levou sua filhinha. Eu peguei ela no colégio e fui para lá. E eu fiquei muito feliz, Hertal, porque desde o seu Valdemar Ziveiter, que estava lá, o meu querido Célio Junger, a Silvia do Jornal Santa Rosa, minha querida, enfim, assim, pessoas de todas as classes, línguas, convívio presente no lançamento do seu livro. Foi um presente que eu recebi, o êxito dos meus amigos que eu convidei e que atenderam o meu convite, né, de ir ao lançamento do meu livro. Foi uma grande alegria. Hertal, para terminar, o nosso tempo já está acabando. Você é um homem muito família, eu vi isso lá no livro. Você, casado, pai de filhos, de avô. Eu sou casado com Mânia Alcântara Hertal Rocha, da cidade de Montes Claros, mineira, Sim. né? E tenho 4 filhos. Sim. Né? E tenho 4 netos. 4 filhos, 4 netos. 4 netos. Presente de Deus para você. Presente de Deus. Hertal, você já casou, tem filho, tem neto, escreveu o livro e certamente já plantou uma árvore. Falta alguma coisa ainda para você? Falta viver mais para poder ajudar as pessoas, cultivar amizades. Com certeza. Né? Porque viver é conviver. Viver é conviver e sempre acreditar que o amanhã será melhor. Querido Hertal, foi um prazer imenso te entrevistar. Foi todo meu. Foi uma honra para mim. Obrigado. Vai entrar para o meu currículo que tive o prazer de estar contigo aqui nesse dia. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um entrevistado especial para você. Até lá!